A Guerra dos Mascates foi 1710 a 1711. A Guerra dos Mascates teve como causa o conflito de interesses entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda. Os empobrecidos aristocratas de Olinda, eles procuravam a todo custo conservar os seus privilégios políticos. E já os ricos comerciantes do Recife, por não serem nobres, não ocupavam cargos administrativos de importância, por isso desejavam que o Recife fosse levado à condição de vila. É claro que os aristocratas de Olinda fariam de tudo para impedir que os mascates, nome pejorativo dado aos comerciantes do Recife. Em 1709, o governo português ele atendeu às reivindicações dos recifenses, cabendo ao governo Sebastião de Castro e Caldas fixar os limites do município. Os comerciantes do Recife, eles ergueram na praça principal da cidade um pelourinho, símbolo de quê? De autonomia do município. A situação permaneceu tensa, por quê? Porque o governador Sebastião de Castro e Caldas, alvejado a tiros e ferido. E em 1710, desencadeou-se a repressão com inúmeras prisões. Os olindenses, eles se preparavam para lutas. E aí, o que fez? Caldas, ele fugiu para a Bahia. E após a fuga do governador, os olindenses, eles ocuparam o Recife e demoliram o pelourinho. Por quê? Porque o pelourinho, ele significava o quê? Um símbolo de autonomia do município. E aí, eles foram, né? O Recife ocupou e demoliu esse pelourinho, né? De Olinda. Essa vitória militar foi muito festejada em Olinda. O Senado da Câmara se reuniu e nessa Assembleia, Bernardo Vieira de Melo, ele defendeu a independência e a forma republicana do governo. Disse ele: chegamos a uma situação extrema e como além de quanto se tinha sofrido, o maior perigo estava em recuar. Proponho formalmente que se exija a capitania em república com um governo próprio, como o da Holanda ou de Veneza, pois só assim ficaremos livres dos riscos que acabamos de passar. Termino gritando que, em qualquer caso, tudo é preferível a ficarmos submetidos aos forasteiros do Recife. Tudo é preferível, repito, até o último caso, entregar-nos aos franceses, a servirmos aos grosseiros, malcriados e ingratíssimos mascates. Então essa foi a carta, né, que o militar, né, a vitória militar, ela foi muito festejada em Olinda. Então Bernardo Vieira de Melo, ele defendeu a independência e a forma republicana de governo. Então ele deixou essa carta, né? A notícia proposta de Vieira de Melo não foi aceita. Por quê? Pois os moderadores esperavam que o rei fizesse a justiça, não é? Então, os olindenses, eles procuraram agir dentro da legalidade. Então, eles entregaram o poder ao legítimo sucessor do governador foragido, o bispo Dom Manuel Alves da Costa, e esse se comprometeu a respeitar as exigências dos olindenses, e que entre outras foram que a abertura dos portos, né, pernambucanos às embarcações estrangeiras, o reconhecimento da hegemonia de Olinda, a anistia para os implicados no Levante, a anulação da lei que elevara Recife à categoria de vila
e a limitação dos juros devidos pelos aristocratas de Olinda, decorrentes de grandes somas tomadas aos comerciantes de Recife. Os mercadores do Recife, eles reagiram, é claro, né? E o bispo Manuel Álvares da Costa, ele entregou o poder, uma junta, por ele nomeada. Para pôr fim ao conflito, a coroa nomeou um novo governador, que foi Félix José Machado de Mendonça, que trouxe o perdão real a todos os envolvidos na guerra. A preferência do novo governo pelos mascates fez com que os olindenses criassem a Liga de Tracunhaém com o objetivo de depô-lo. De nada adiantou, né? A reação dos olindenses, pois muitos foram presos, dentre eles Bernardo Vieira de Melo, que morreu em uma prisão em Lisboa. Em resumo, podemos afirmar que a vitória coube aos mascates, pois o Recife manteve-se condições de vila, tornando-se a capital de Pernambuco. Então, né, galerinha, vamos lá. Quem estava envolvido na Guerra dos Mascates eram quem? Eram os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que viviam em Olinda. E quem eram os mascates, gente? Os mascates eram quem? Eram os comerciantes de Recife que faziam que? Empréstimos aos senhores de engenho. E o que era o Pelourinho e onde foi erguido? O Pelourinho era o quê? Era um obelisco de pedra, né? Símbolo de autoridade e administração. E ele foi erguido onde? Na praça principal do Recife. E quais eram os motivos desse conflito, gente? Da Guerra dos Mascates? Quais eram os conflitos entre os recifenses e os olindenses? Qual eram os conflitos entre eles? Era que os recifenses queriam ser livres da tutela de Olinda. Eles queriam ser independentes de Olinda. Mas Olinda, eles não queriam, né? Eles não queriam que o Recife se tornasse vila. Eles não queriam, Olinda não queria que o Recife se tornasse independente, né? Para poder limitar os juros das dívidas contraídas. E qual foi o resultado do conflito? O Recife, ele manteve-se o quê? Na condição de vila, tornando-se o quê? A capital de Pernambuco. Muito bem, meus amores, essa foi a nossa aula, tá? Da Guerra dos Mascates. Agora nós iremos ver a revolta de Felipe dos Santos. A revolta de Felipe dos Santos aconteceu quando, gente? Em 1720, onde? Em Vila Rica, Minas Gerais, né? E qual foi o motivo? Por fatores econômicos. Na região das Minas, o ouro em pó, ele era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação do ouro em pó, ela foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para facilitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o quinto, imposto pago a Portugal, correspondente à quinta parte da produção de ouro. E todo o ouro descoberto, ele deveria ser encaminhado a essas repartições, onde era derretido e depois de separado, a parte do rei era transformada em barras de ouro. Essa exigência fez o quê? Fez aumentar em muito o contrabando, principalmente dentro de estátuas ocas de madeiras, o chamado Santo de Pau Oco, onde se escondia o quê? O ouro em pó. E além desse contrabando, os mineiros, eles se revoltaram, liderados por quem? Por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira de Rosa. E na noite do dia 28 de junho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam a casa do ouvidor,
Apesar das vitórias iniciais, a revolução ela foi vencida e seus líderes foram mortos. Então, essa foi a revolta de Felipe de Santos. Mas, Pauline, qual foi o principal motivo dessa revolta? Era por quê? Porque pelos fatores econômicos, né? Com a criação das casas de fundição e pelo governo português. E o que era o quinto? O quinto era o que, gente? Era o que? Um imposto pago a Portugal, correspondente o que? A quinta parte da produção de ouro. Entenderam, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? A Pauline pede que façam atividade na página 181 até a página 185, tá bem? Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a prova, tá bom? Beijos!